dar continuidade, aleluia. O Iau, o Iau, o Iau, soberano e alto dos exércitos, esse é o seu nome, Pai. E em nome de Alxa, nós te invocamos, Pai, e entramos em tua presença para te agradecer, primeiramente, Pai, por esse dia que está se findando, por tu ter nos dado fôlego de vida, ter nos dado o alimento físico e espiritual durante esse dia, Pai. Em nome de Alxa, te agradecemos desde já, Pai. Também colocamos essa live que dará início, Pai. Nossa irmã Eusa, que ela vai estar contemplando, vai estar testemunhando a, a mudança, a transformação que tu fizeste na vida dela, Pai, assim como fez também nas nossas vidas. Em nome de Alxa, nós te agradecemos, Pai. Bendito seja o teu santo nome e bendito seja o nome de Alxa, Pai. Aleluia, louvado seja Alxa. Aleluia. Aleluia, minha irmã Eusa. Nesse primeiro momento, a irmã pode estar falando, né? Como que a irmã andava na caminhada, assim, antes de conhecer os nomes, né? Se a irmã frequentava alguma denominação, como que estava, assim, a vida espiritual da irmã? Se a irmã estava frequentando a denominação, se a irmã estava satisfeita, ou se a irmã não sentia que estava completa, mesmo indo nas congregações, né, nas denominações. Aí fica à vontade, minha irmã, para tá falando um pouco sobre isso. Aleluia. Perdão, perdão, me compreendo. Não há partido para o agora aqui nesta live. Não, meu irmão, é no Virgens Prudentes. Diga. Vai ser no Virgens Prudentes. Só 10 horas da manhã agora. Só 10 horas da manhã no Brasil. Eu acho que ele saiu, meu irmão. Vamos continuar. Louvado seja ele. Recomeçando, né? Par de alça, meus irmãos. Vou falar um pouquinho aqui que eu nasci num lar evangélico, como a maioria, né? Dos irmãos aqui. A maioria nasceu num lar evangélico quando eu tinha uns 16 anos. Aí eu comecei a não ser um frequentadora tão assídua e nesse intervalo eu casei. Em 1982 eu tinha 19 anos, né? Eu já tenho 42 anos de casada. Aí quando a minha filha tinha uns 2 anos, eu voltei para a igreja, né? Perto da minha casa tinha uma igreja, aí eu voltei, né? Eu já estava com 32 anos, aí já tinha 17 anos que eu tinha ficado afastada. Aí fiquei no sistema esse tempo todo, né? Sempre fui muito participativa, muito ativa, como a maioria dos irmãos, né? Tem sempre alguma coisa que você sempre tem alguma coisa para fazer na igreja, né? E assim como eu e vários dos irmãos também, sem participar de muita coisa. E às vezes você sabe que tem denominações que até fica pesado demais os encargos que ele te impõe, né? E eu fiquei numa igreja um tempo que eu fiquei sobrecarregada. Eu acho que eu quase infartei num dia. Mas Iau teve misericórdia porque aquele não era o momento, mas eu passei muito mal. E o tempo foi passando, aí de repente veio a pandemia. E nessa pandemia, todo mundo em casa, ninguém sai de casa, né, com a maioria das pessoas. A minha cunhada, Helena, ela falou sobre Iau e Iauxa, assim, muito superficial comigo. Inclusive, ela está na live, né, para ouvir o testemunho. Ela é também uma Yaudi. E ela e o irmão dela, que é meu esposo, eles dois se emergiram primeiro, através da Helena. A Helena conhecia pelo YouTube, né, irmão Romils. Aí eles dois ficaram confabulando, né? E ficaram com medo de falar comigo, né? Eu sempre fui uma pessoa muito responsável, como sou até hoje. Né? Eu sou daquela época que a minha palavra vale muito. Igual o pessoal quando falava assim, um fio de bigode, né? Era uma assinatura. Então, eu prezo muito pela minha palavra. Então, se eu não puder cumprir, eu nem prometo. Mas, assim, eu gosto de manter minhas coisas muito, assim, certinha. Então, eles ficaram com um pouco de receio de falar comigo, né? E foram passando, eles foram emergidos em 2019.
Eu nem sabia que eles dois tinham sido emergidos. Meu esposo, ele nem falou nada para mim. Mas ainda ia na igreja comigo, mas já estava indo menos, já não ia tanto. Então, aí teve um domingo que eu fui na casa da minha cunhada. Né? A gente tinha almoçado. Ela falou assim, ela me chama de Euzinha. Euzinha, escuta esse vídeo. Aí eu fui ouvir um vídeo do irmão Romilson, daquele que ele está falando de Eva, né? O pecado da Eva lá com Adão e da serpente. Aquilo eu achei assim tão profundo. Aquelas explicações. Porque você vive o tempo todo na igreja, você conhece muita coisa. Né? De vez em quando, na igreja, tinha aquelas que a gente fazia aqueles cursos de teologia. Então, a gente está sempre aprendendo coisas. Mas aquilo ali foi assim de encontro no meu ser. Aí eu fiquei assim, pensando naquilo. Não falei nada, não. Eu tirei no sistema. Meu esposo aí começou a falar comigo depois desse vídeo. Aí toda hora ele vinha pensando, vê isso aqui. Não sei o que, Jesus, um porco. Aí eu não falava nada, não. Mas aí eu comecei a olhar no YouTube também, que nem ela falou. Aí eu vi uns outros vídeos do irmão Romilson. Assim, quando eu falava assim de que era um porco, aquilo me incomodava muito. Como me incomoda até hoje, né? Falei assim, poxa, como pode ser o meu Salvador um porco? Aí eu ia lá, pedia no YouTube, no Google, né? Aí falava. Hoje em dia nem fala como falava antigamente, fala até um pouquinho diferente. Mas aí eu fiquei com aquilo. Aí eu pedi meu esposo, né? Que eu queria saber mais. Porque aí eu aceitei, assim, ele falou assim, você quer ser imergida? Aí ele me falou, me explicou dos quatro pilares, né? Então, eu quis também fazer a minha imersão. A minha imersão foi no dia 6 de abril de 2020, né? Nesse dia teve o Partido Pão, teve alguns irmãos, inclusive a irmã Messi. Né? Meu primeiro Partido Pão, ela estava lá, a gente participou juntas. Né? Foi uma bênção muito grande na minha vida. Estava o irmão Paulo, o irmão Alexandre, que ele agora, eu acho que ele virou, né, da linha do judaísmo, ele começou como é que fala? Ficar no sábado, né? Não fazer nada no sábado. Outros irmãos, a Dulcineia, conheci a irmã Édica pelo Zap, a irmã Ana de Portugal, que estava sempre falando, o Igor, né? Assim, vi vários, né? Tinha até uma rádio que cantava louvores de Rádio Zeno. Eu ouvia muito aquela rádio. E fui aprendendo. Mas eu ainda sentia que estava faltando alguma coisa dentro de mim. Eu ficava assim, será que isso é verdade mesmo? Será que isso não é invenção? Mentira? Eu ficava com aquela dúvida, mas também não falava nada com ninguém. Eu ficava comigo. Aí, como a gente sabe que Iau responde às nossas orações, eu comecei a falar com Iau das minhas orações, né? Se realmente fosse verdade, né, o nome dele, que eu gostaria de saber realmente se tudo aquilo era verdade. Não contei para ninguém e continuei orando, né? Deixei de ir no sistema. Mas ainda, até então também ainda não tinha uns grupos com Alexandre, entendeu? Às vezes virava uma bagunça danada. E aquilo, às vezes, era uma irritação só. Então, eu continuei nas minhas orações, né? E eu falava no meu coração, pai, se isso for verdade mesmo. Aí eu já não falava o nome dele, nem Jota, entendeu? Às vezes eu esquecia, aí pronunciava como todos os outros, né? Porque a gente não muda do dia para a noite, né? Mas aí teve um dia que eu tive um sonho. E eu não sou de sonhar. Entendeu? Aquilo me impactou muito, porque tem pessoas que sonham muito. Muitas pessoas têm revelações no sonho, né? Que a gente não pode... Daí eu não desacredito, né? Porque Iau fala conosco, né? Como José. Ele falava com José através de sonhos. Aí, a partir daquele dia, o meu coração se acalmou sobre isso.
né? Ele revelando para mim, estávamos todos numa praça e tinha assim no céu o nome de Iau, e todo mundo que estava naquela praça gritava Iau. Assim, para mim, aquilo foi muito tremendo, né, Iau. Mas às vezes ainda errava o Iau, o Iaucha, mas aí aquilo acalmou meu coração de uma certa forma, e, bom, aí continuei. Mas aí, às vezes, a gente, inconscientemente, às vezes a gente ainda gera dúvida. Mesmo ouvindo os vídeos do irmão Romilson, etc, né? Então, a gente sempre foi procurando saber mais. Meu esposo comprou uma Bíblia que tinha o nome de Iau, e a gente continuou. Meu esposo sempre ajudava os irmãos, né? Que vocês sabem, tem uns que aproveitam às vezes, não, tem que ajudar. E meu esposo é assim, muito coração aberto. Aí a gente ajudava as pessoas, tinha lá um grupo dos irmãos, e a gente ia. Tinha outros irmãos que estavam lá conosco, lá no dia da minha imersão, e realmente começaram a virar a cabeça. Aí uns foram para a igreja do pastor Geraldo em Caxias, que aí ele também já tinha começado a falar o nome de Alcha, às vezes ele falava. Daí muita gente foi para lá, que eu sei. E a gente continuei na caminhada, mas eu acho que inconscientemente ainda precisava de mais alguma coisa. Eu tive um outro sonho. Aí eu falei, Iau, muito obrigada. Aí acabou, eu não tenho mais dúvida. Naquele segundo sonho, Iau falava comigo do primeiro sonho que eu tive. Se eu não tinha falado com ninguém, ninguém sabia, né? Então, Iau se fez para mim, falando para mim daquele sonho, me mostrando na praça, as pessoas gritando Iau com o nome lá nas nuvens. Para mim, aquilo foi tremendo demais, né? E eu louvo a Iau por esse momento, né? Que realmente a dúvida que tinha dentro de mim, no meu inconsciente, dissipou, né? Aí, de vez em quando, fazia o Partir do Pão, lá em Xerém, na casa da minha cunhada, com a irmã Mércia. E tinha a irmã Dulce também, às vezes o Paulo aparecia lá, mas depois eles realmente sumiram. Aí a irmã Mércia me falou aqui do grupo da Filadélfia. Aí a gente foi, e coloquei, pedi minha filha para ajeitar aqui para mim, ela fez, foi uma benção. Aí a primeira vez que eu entrei aqui no grupo Filadélfia, a irmã Mércia pediu para me cantar um louvor, né? O meu primeiro louvor que eu cantei na Filadélfia, eu não esqueço, não. De vez em quando eu canto ele. Assim, muito bom, sabe? Os aprendizados que a gente tem, as lives, todas. A gente está sempre aprendendo. Mesmo que a gente está fazendo nos afazeres domésticos da gente, né? Entre uma coisa e outra. Às vezes eu não contribuo tanto, eu não sei se tem alguém que é assim. Eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu tenho que fazer uma e depois a outra. Eu não consigo fazer assim duas coisas ao mesmo tempo, três. Se tiver mais alguém, se eu estiver conversando com você e tiver outra pessoa falando comigo, ou você ou outro. Não adianta. Eu não tenho esse foco de falar com você e falar com outra pessoa. Então, às vezes, a minha dificuldade nas lives é essa. Eu tenho que parar, respirar, porque às vezes quando eu faço o almoço eu tenho que parar, respirar para poder almoçar, que é muito intenso, né? Então eu acho que também a gente vai ficando velho e essas coisas vão acontecendo. Mas eu tenho aprendido muito com os nossos irmãos, entendeu? Todos os dias a gente aprende. E foi tremendo demais, sabe? Esse tempo que nós temos passado juntos, as intercessões, o momento de louvor, de adoração. Eu não sou muito boa de explanar a palavra, mas eu louvo, né? Eu oro, eu estou sempre aqui com meus irmãos, né? Porque nem as pessoas sempre têm o mesmo dom. O tempo todo que eu trabalhei no sistema, eu trabalhei com criança. Mas agora eu não tenho me dedicado muito por causa do meu problema de visão. E até para ler a Bíblia é ruim, né? Os irmãos sabem que eu estou tomando injeção nos olhos, que eu tenho retinopatia da diabetes. Estou tratando, para não ficar pior. Mas eu estou sempre aqui, né? Eu quero que os irmãos me perdoem, porque muitas das vezes a gente não é tão presente, não é porque a gente não quer.
É por causa do dia a dia, mas Ial tem cuidado de nós. E eu sinto esse cuidado na minha vida, e os livramentos, o escape que ele tem nos dado. Olha, irmãos, é tremendo demais. Quantas vezes eu sinto assim que a gente está mal, tem dia que a gente está mal, né? Tenho passado por outros problemas aqui, umas lutas difíceis. E quando os irmãos oram, eu sinto que Ial está me guardando, que está cuidando de mim, cuidando da minha família. Eu sei que eu não estou só, entendeu? Muitas das vezes eu canto soldado ferido, chorando, porque tem dia que eu me sinto aquele soldado ferido. Mas os irmãos não deixam o soldado ferido para trás. E isso aí me motiva muito a estar na presença de Ial. E ainda tem os meus irmãos, os outros, né, que a gente vai falar de Ial, acha que a gente é herege, fala que isso não existe, que tem que ser o D, que tem que ser o J, entendeu? Não aceita que a letra J, assim, Yalcha eu nunca ouvi alguém chamar ele pela letra J. Nem existia. No alfabeto hebraico não tem J. Ninguém chamou ele por esse nome. Entendeu? Então a gente tem que ter muito cuidado de falar, entendeu? Às vezes de panfletar. Eu não panfleto muito, porque ultimamente eu nem ando sozinha na rua. Todos os lugares que eu vou com meu esposo, ou vou de carro. Eles não deixam eu sair sozinha mais. Por causa dessa dificuldade, né? Coloca o óculos, não tá bom, tira o óculos também, não tá bom. Então, mas o cuidado de alma na nossa vida, isso é que não tem dinheiro que paga. Né? Eu vejo aqui os irmãos, sabe, cada palavra assim, cada testemunho que nos motiva a continuar louvando a Yahweh. Então eu vou sem medo, porque eu sei que é o antes da fundação do mundo. E eu sinto isso. Antigamente, quando eu estava no sistema que falava de predestinação, eu não conseguia entender essa predestinação. Que as pessoas são predestinadas a isso. Esse assunto, para mim, era muito difícil. E hoje eu entendo que eu fui predestinada para receber o nome de Yalja. Porque quantas pessoas estavam comigo e ninguém quis saber do nome de Yal. A minha família mesmo, a minha irmã fala que às vezes que eu estou engessada aqui. Ai, você está engessada, você tem que voltar para o sistema, trabalhar com as crianças. Eu falei assim, Yal não habita em templos feitos por mãos de homem. Nós somos o templo de Yal. Nós somos a casa de Yal. E ela não aceita. E ela tem 73 anos. Então, essa nunca se desviou do caminho, né, do D. Então, ela fala que eu estou engessada. Você lembra quando você trabalhava com as crianças? Que você tinha os seus trabalhos lá no sistema? Mas eu não brigo com ela, não. Eu já falei de Ial. Ela, você vai fazer uma oração? Eu faço a oração em nome de Ial, em nome de Ial. Eu não abro mão. Ah, você quer uma oração? Quer um bom dia no Zap? Um bom dia escrito lá Ial. Ials. Entendeu? Eu não sou assim de estar brigando, não. Eu sou assim. Calma. Também quando eu falo assim, não quero mais, é porque eu preciso de um tempo. Mas Ial tem sempre nos capacitado a perdoar. Eu falo sempre do perdão. Esse é um problema muito, muito sério. Que muitas das vezes nós não conseguimos. Depois eu vejo para você. Não, agora eu não posso. Desculpa, meu irmão. Até me esqueci onde eu estava. Oi? Falando sobre o perdão. Onde eu parei? Ele me Sobre atrapalhou com meu esposo. A irmã está falando sobre o perdão. Então, o perdão, né? Perdoar as pessoas que nos maltratam, que nos magoam, não é fácil não, meu irmão. Mas eu tenho visto vitórias acontecer aqui na minha família, quando verdadeiramente eu consegui liberar o perdão. Eu tenho falado com me ajuda a liberar esse perdão. Então, Ial tem trabalhado nisso comigo, no perdão. Porque, irmão, é muito duro.
é duro demais. E às vezes a pessoa fala, perdoar não é esquecer, é lembrar depois e aquela coisa não te magoa tanto. E a gente está muito doído, todos aqui em casa. Os outros, eles ainda não chegaram a esse patamar de perdoar, mas eu tenho procurado exercer esse perdão, para que se algo trabalha na minha vida, para que eu possa ajudar os meus irmãos aqui em casa. Né? Primeiro os domésticos na fé. Então eu vejo esse cuidado, né, que eu falando, né, de tudo que Al fez na nossa vida, de liberar o perdão, as coisas difíceis que já passamos e que já passei, né? 42 anos de casada não é fácil, é difícil, né? Mas estou aqui junto com meu esposo, com as minhas filhas. Eu tenho 2 filhas, um netinho, o Nicolas, né? Então, Ial tem nos guardado, tem nos preservado. E eu agradeço muito, porque muitas das vezes, quando eu estou no momento de difícil, às vezes eu mando uma mensagem para a nossa irmã Mércia no privado, para a irmã Célia Rosana, para a irmã Elza Pedra, entendeu? Para a irmã Tereza. Então a gente tem assim, não é que a gente escolhe os irmãos, temos que ter mais afinidade, né? A gente também não vai ficar se expondo para todos, né? Porque fica. Né? Eu gosto muito dos meus irmãos, das minhas irmãs, sabe? Quando eu estou fazendo as coisas, eu sei, mesmo que eu não estiver olhando o telefone, eu sei quem está falando. Né? A gente, às vezes, tem que sorrir junto, mas às vezes a gente chora junto também. Né? Às vezes a gente não faz a oração no grupo, mas quando a gente está orando, que a gente, eu, por exemplo, quando eu lembro do nome que fala aqui, às vezes eu não anoto, às vezes também esqueço, mas eu oro pelos meus irmãos, todos, o tempo todo. Todas as minhas orações eu estou sempre orando pelos nossos irmãos. E eu sei que Ial tem guardado, tem cuidado. Porque às vezes a gente não observa os pequenos detalhes. Mas quando a gente para perceber os pequenos detalhes, a gente vê que Ial cuida da gente até nos pequenos detalhes. E eu fico feliz porque é tremendo. Como assim? Tem dias que eu sinto muito saudade da minha mãe. Eu tenho certeza que se ela tivesse viva, que ela ia falar o nome de Ial e de Ials. Era uma mulher temente também, aprendi muita coisa com a minha mãe. No final da vida dela. Então, eu fico feliz com o Ial na nossa vida. E as outras coisas que está faltando aqui comigo, na minha parentela, Ial está cuidando. Porque ele vê o coração da pessoa. Isso eu tenho certeza. Porque a minha irmã me fez essa pergunta. E as pessoas que morreram sem saber o nome do... Que ela fala, do seu Ial. Eu falei assim, Ial conhece o coração das pessoas. Se a pessoa, mesmo que não conhecesse o nome dele, mas tinha um coração temente, o que ele vai ver é o coração. Não tem jeito. A boca fala uma coisa, o coração diz outra. O coração, ele vê o coração do ser humano. Eu penso nisso. Porque Ial não rejeita um coração quebrantado. Então a gente tá sempre buscando estar com esse coração quebrantado. Porque Ial cuida de nós. Mesmo em meio a tantos desertos que a gente passa. Né? O povo do Egito não era para ficar 40 anos no deserto, mas ficou por causa da rebeldia. Então, o tempo que a gente tem que ficar no deserto, a gente vai passar, mas a gente não passa sozinho, porque Ial cuida da gente, como ele cuidou daquele povo. Não faltou maná, não faltou água, não faltou. Né? As roupas nem se rasgaram, os sapatos cresceram nos pés. Olha que tremendo. Imagine nós. Né? E eu louvo a Ial, né? A gente sabe que está vivendo o tempo do fim. Né? O irmão Romilson tem falado muito sobre isso. E a gente tem que estar sempre ligado. Porque não aconteceu o arrebatamento? Não, o arrebatamento vai acontecer naquele dia o que Ial disse que vai acontecer. As contas, todos nós podemos fazer. A gente está vendo as profecias se cumprindo. Então, a gente sabe que o tempo está terminando. Né? Então, se a gente tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda,
a gente vai falar para o monte, sai daqui e vai para outro monte, para outro lugar. Imagine só, e eu quero mostrar para vocês, aproveitando, mostrar aqui uma semente de um grão de mostarda. Para quem nunca viu, essa semente deve ter mais de 20 anos. Né? Então, se a gente tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, olha, tá vendo? É bem pequenininho. Imagine se ela for grande. Quantas coisas a gente não vai fazer. Né? E a Elsa falou que a gente faria coisas maiores. Então, a gente não pode deixar de crer no nosso Pai, no nosso mestre Elsa o tempo todo. Hoje, o meu esposo, ele não fica aqui comigo. Ele não segue comigo. Mas eu não desisti de Ial e nem da minha família. Né? Porque ele era para estar junto aqui comigo. Mas ele não. E ele ainda conheceu Ial e Ial só de mim. Então, eu creio que no tempo certo, Ial nos resgata a nossa família. Né? A gente fica preocupado. Vai acontecer no momento certo, que todo joelho se dobrará, toda língua vai confessar o nome de Ial, de Iaus. Isso aí eu não tenho dúvida. Em nenhum momento, porque nós vivemos cada dia esperando a volta do nosso Salvador. É todo dia. Nós não precisamos ficar preocupados com a data. Né? Se eu morrer hoje, Ial só vem para mim buscar. Eu creio nisso. Né? Se o Breno morrer hoje, ele falou assim, eu vou falar, e Alça veio buscar o Breno. O Breno está feliz, porque eu sei que Alça veio buscar. Para ele encerrou. E a gente continua aqui. E a gente, né, não pode perder de maneira nenhuma isso. Né? Meu netinho estava aqui comigo, eu estava ensinando ele a falar o nome de Alça, ele já estava aprendendo a falar Alça vivo. Agora, quando ele voltar para casa, até aprender tudo de novo. Vai ser uma benção, né? Minha benção mesmo. E a minha família, minha parentela, a parentela da minha cunhada, são pessoas que eu prezo muito, né? E fico muito feliz pela vida dos irmãos, porque quando a gente grita socorro aqui no grupo, gente, é tremendo. A gente é socorrido. Né? Geograficamente, a gente está longe um dos outros, mas espiritualmente nós estamos perto. Muitas das vezes a gente acha que pode até tocar, de tão perto que nós estamos. Que as nossas orações são ouvidas, os nossos clamores. E eu creio totalmente nisso. Que Ial tem nos guardado mesmo todos os dias da nossa vida. Então, nós somos predestinados para esse momento de divulgar o nome de Ial, de Ialcha, de levar esta bandeira, de estarmos aqui na Filadélfia. Né? Somos um pequeno grupo, como está escrito lá no livro de Apocalipse 3. Né? Mas a gente não nega Ial. A gente não negou Ial. Não é por causa dos bens materiais que cada um de nós tem. Porque no meio de nós tem juízes, tem advogados, tem pessoas muitíssimo inteligentes, tem médicos, como tem um simples, tem um pedreiro, uma pessoa que cuida da casa, como eu, né, uma doméstica. Mas Ial nos guardou e nos predestinou para conhecer seu verdadeiro nome. E eu, em momento algum, eu sei que Ial está conosco, nos ajudando. Porque é tremendo, como diz o irmão Gilsomar, é tremendo demais a gente sentir esse calor humano. A gente não está preocupado com cargo, porque no sistema as pessoas estão preocupadas com cargo, com uma carteira, para fazer isso, para fazer aquilo. Ou quem dá mais dinheiro na igreja, quem dá menos. Né? E às vezes ainda tem igreja que o pastor fala, fulano de tal está devendo dízimo, envergonhando a pessoa diante das outras pessoas. Né? Porque eu já vi isso algumas vezes. Né? E nós não estamos aqui para envergonhar ninguém, nós estamos aqui para amar uns aos outros. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Que essa união nunca falte para nós. E eu fico preocupado das vezes, daqueles irmãos que já estiveram aqui conosco e não estão mais. Né? A gente não sabe que eles estão levados por ventos de doutrina, de muitos conhecimentos e acaba se perdendo. Muitos ficaram na beira do caminho. Né? Então, eu
creio que Ial está nos guardando. A gente não pode desistir, a gente está sempre aqui na intercessão pelo nosso irmão Romilson, né, que tem trazido as verdades para nós, para a gente não desistir. Né? Ele é uma pessoa simples, mas com muita sabedoria. Então, eu louvo a Ial pela vida dele, pela família dele, né? Porque ele não teve medo de colocar a cara dele à tapa para trazer esse nome. Como eu já ouvi outras pessoas falando em outros grupos, até mesmo no YouTube. Aí, quando começa, eu tiro, eu falo, isso nem me interessa. Ainda mais se for para falar mal dele. Para mim, não rola, porque eu não aceito falar mal dele. Né? Uma pessoa que bateu, né, trouxe umas verdades que ninguém teve coragem de trazer. E às vezes eu ficava lá na igreja, tinha os 500 anos da igreja, né? E falava de Martim Lutero, Wycliffe e tantos outros. Né? E quantas coisas a gente fez para essas pessoas, e agora, por que não fazermos para Ial e Yalcha, que realmente é o verdadeiro nome dele? Irmã Então, que a gente Elza, vamos ficar aqui sempre unidos, irmã. Oi, a paz de Alça, minha irmã. Te amamos, pode eu te Alça. amo. Você sabe. Eu também, É, sei. eu queria saber, assim, como que você foi criada, se você é carioca, de onde que você é. Como você foi criada na sua É. infância, se você é daqui do Rio. Eu, não, eu sou do Espírito Santo, do interior, né? Minha família veio aqui para o Rio, acho que eu tinha uns 4 anos. E eu fui criada realmente no lar evangélico, eu ia para a igreja aos domingos, né, com a minha mãe, meu pai. Daí teve uns períodos na vida, até da minha mãe e do meu pai, que eles ficaram um pouco afastados. Mas quem tem o temor do Criador no coração pode rodar o mundo, mas numa hora sempre volta para a casa do Pai. Isso aí não tem escapatória, porque o mundo cobra, né? Aleluia. Eu Obrigada, ia irmã. na escola de samba, com gente dentro, né? Ah, Aí, pode de vez continuar. sentada lá, eu falava assim no meu coração: e se o Jota voltar hoje? Eu vou ficar aqui. Então, mesmo quando a gente não está diante do Pai, quando a gente está perdido no mundo, a cobrança vem dentro da gente. Então, eu sabia que se Elsa viesse, eu estaria ali, perdida. Entendeu? Então, isso mais para frente me trouxe de volta para o caminho do Pai, porque há sempre essa cobrança no nosso interior. Não vai seja alma, irmã. Mais alguma pergunta, meus irmãos? Se deixar, a mulher fala muito. Aleluia, louvado seja Alça, além de Alça, minha irmã. Fala Irmã, aí, diabo. é uma parte que nós vivenciamos aqui, que foi tremenda, né? Foi a tua sogra, né? Ter aceitado o verdadeiro nome. Eu achei, né? Tremenda a idade dela, bem avançada, né? E ela Sim. aceitou, foi mesmo. Ela foi. Eu até anotei aqui para não esquecer, no dia 7 de novembro de 2020. Já uma senhora, né, que a primeira fase da vida dela foi espírita, depois foi para o sistema, e por fim ela conheceu Ial e Alça. E quando Ial a recolheu, a irmã Mércia fez o culto, né, de corpo presente lá no. Foi tremendo demais naquele dia, né? A gente sentiu assim um mover do Criador ali naquele lugar. Né? Mas as pessoas ouviram a irmã Mércia, ela proclamar o nome de Aldiaus, que a minha sogra tinha sido imergida neste nome. Foi tremendo. Né? A gente ficou muito, né, saudoso, né, porque é uma partida, né, mas feliz porque aquelas pessoas tiveram a oportunidade de ouvir a irmã Mércia trazer o nome de Aldiaus naquele dia. Aleluia, louvado seja. O interessante ali, irmã, é que aquele povo que estava ali, eles, né, a maioria deles era católico, a gente via alguns lá meio que como se tivesse um textozinho, coisa desse tipo. Tinha até uma professora foi uma professora de matemática que eu tive
no colégio. Ou seja, muitos ali. Como que a gente, né, ali no caso, você ia falar de Jesus, se aquela pessoa ali tinha aceitado o nome verdadeiro. Então, não ia agradar o povo que estava ali, né, irmão Breno? O certo ali é falar o que ela estava, que ela creu antes de partir, né? E foi por esse lado que a gente, na hora, pensamos. O importante é ela creu, ela aceitou, e normalmente pessoas de idade não têm, né, essa abertura, e ela, né, uma idade muito avançada, e aceitou, foi imergida, e louvado seja ela, tremendo. Achei aquele momento ali, e pedimos muito ao Eterno, né, eu e a irmã ao lado ali do corpo da sogra dela. Irmão, foi a coisa mais linda. Ela, a noite toda nós passamos fazendo o velório dela dentro da casa da nossa irmã Helena. Minha Helena, acho que está aí na live. Ela É, deitada na cama, parecia uma boneca de cera ali, dormindo. Ali, deitadinha na cama, dormindo, aquela branquinha assim em cima da cama. Não é isso, minha irmã? E o povo ali é. conversando, ali, esperando a Rabecão para resolver tudo e tal. E nada, e a gente ficou ali a noite toda, né? E aí foi assim, um mover tremendo, eterno. Foi algo sereno, assim, sabe aquela coisa assim, tranquila. Louvado seja o gratidão, minha irmã. A passagem Gratidão. dela foi realmente tranquila, porque dava para ver na expressão dela, né? Porque quando a pessoa parte e não está tranquila, a gente vê isso também, né? Aquele semblante de... Perguntar à irmã Elza. Pode falar. Qual por quantos anos que a irmã conheceu o nome? E se a irmã acreditou logo ou custou assim para crer no nome? Yalcha. Irmã, quando eu ouvi, a minha cunhada e meu esposo, eles foram batizados no Emergida em 2019. Eu não sabia, né? E depois de um certo tempo, eu acredito que foi no final de 2019 que ela começou a falar comigo, o Carlos já vinha falando, tanto que eu não demorei um ano para ser emergido, porque eu me emergi no dia 6 de abril de 2020. Então, não levou um ano, né? Para minha imersão, eu aceitei, né, os 4 pilares, mas o que gerava em mim ainda, eu ficava pensando, será que isso está certo? Será que esse nome é realmente? Né? Eu acho que quando a gente tem uns questionamentos, a gente tem que perguntar ao Pai, pedir sabedoria para a gente poder entender. Porque se a gente não pedir, a gente vai continuar na dúvida. Talvez eu estivesse aqui e não teria confiança de dizer o que eu estou dizendo. Como eu recebi dele essa informação, essa revelação no sonho, então eu despreocupei. Eu sei que a gente está no caminho certo. Aleluia, irmã Elza, eu também comecei a estudar em 2019. Eu comecei a estudar em janeiro os vídeos de irmão Romilson. Quando foi em fevereiro, eu me emergi em nome de Alcha. Eu fui rápida. Aleluia, né? Louvado seja nosso Yahweh. Eu já estou com 6 anos. Porque quando a gente tem uns certos conhecimentos, mesmo fora, a gente se questiona um pouco mais. A gente quer ter mais certeza do que está fazendo. Pelo menos eu sou assim. Eu escuto tudo, mas eu não resolvo nada na hora. Aí a minha personalidade é assim. Eu tenho que... Qualquer assunto eu não resolvo na hora. Eu falo, me dá um tempo, eu vou pensar sobre isso, eu vou falar com o pai, eu vou orar, entendeu? Eu não respondo na hora. Falei assim, não vai resolver agora. Então, a minha personalidade é essa. Então, eu tive que pesquisar. Mesmo pesquisando os vídeos do irmão Romilson, ainda gerou em mim dúvida. Eu queria ter certeza. Tanto que eu não falei com ninguém, nem com meu esposo. Eu não comentei. A minha filha Carolina, ela foi imergida. Lá com o irmão Alexandre. Lá na Praia dos Amores também. Mas no momento, tá na benção. E eu creio que no momento certo, né? Porque ela não deixa a gente
Sem dúvida de nada. No momento certo, todo joelho se dobrará e toda a língua confessará. Isso aí eu não tenho dúvida. Tanto aqui conosco, como quem está lá fora. Não tem para onde correr, não. Se não confessar Iau e Iaucha, você sabe para onde vai, né? Não tem jeito. Não tem mais do que esse caminho. Só tem dois: céu e inferno. Porque às vezes vamos falar sobre os. Né, a gente vai falar para a pessoa: você quer ir para onde no final da tua vida? Não, porque todos os caminhos levam para o D e para o J. Eu falo: só tem dois. Se você não está fazendo nada para o caminho de Iau, você nem fazer nada, porque você já está no outro caminho. Não tem outro. Não tem intermediador aí para arrumar um outro caminho. Ou você vai para o céu, ou você não vai. Louvado seja. É verdade, minha irmã Elza. E Iau trabalha, né, com cada um, né? Cada um sabe o seu particular, como a irmã estava falando, né? Eu também não foi muito fácil de, mesmo eu não frequentando muito o sistema, não foi muito fácil de aceitar, né? Porque o inimigo gera muitas dúvidas em nós, mas você vai pedindo a Iau, né? A sabedoria, ele vai te mostrando, como mostrou para a irmã em sonho, é tremendo demais. Eu queria perguntar para a irmã, quais foram as mudanças, né, que a irmã mais viu assim, e se teve alguma coisa que, quando a irmã estava no sistema, que a irmã não conseguia fazer, como a irmã estava falando do perdão, né? Que, infelizmente, mesmo estando no sistema, muita coisa, né? Porque a gente é ali batizado no nome do Jota, então muita coisa ainda permanece em nós, porque a verdadeira libertação é no nome de Alcha. Quando emergimos no nome de Alcha ali, conhecemos as verdades, né? Aí sim, Alcha nos liberta de tudo, vícios, né? Vícios, coisas mundanas, né? Queria saber da irmã se teve muita mudança, né? Eu sei que a irmã frequentava, né? A irmã pode falar um pouquinho pra gente. Eu vou dizer assim, a mudança já existia em mim. Eu só não conhecia o nome, o verdadeiro nome. Né? Que nem eu falei, a questão do perdão é porque realmente, né, quando a gente vê as situações, é muito difícil você perdoar uma pessoa que está te machucando. Né? Às vezes aquela ferida está sangrando, né? Dói, espeta, não é fácil. Né? Então, eu sempre tive, né, quando eu estava lá no sistema, eu sempre tive o temor. Quando a gente está no mundo, mas quando você toma uma posição diante do Criador, você também toma uma posição diante do Criador. Né? Porque ainda perguntaram assim, você não quer ficar aqui no sistema para ensinar as crianças? Aí eu perguntei, eu posso ensinar sobre Yau e Yalcha? Não, então estou saindo, entendeu? Tem que ser assim, se ensina ou não, né? E nessa questão de até de dizer o sim ou não, teve uma vez que eu estava trabalhando e meu patrão pediu para mim poder ir numa audiência trabalhista. Eu já estava no sistema, mas eu falei para ele, olha só, eu não vou falar mentira. Sim, sim, não, não. Eu falei para ele, é melhor eu não entrar, porque eu não vou falar mentira. Então, ele já sabia. Você não mente? Dizer que eu não sou mentirosa ou que eu não falo uma mentira, a gente já está mentindo. Né? Mas aquilo que você vai fazer consciente de que está mentindo, o peso é maior. Às vezes você fala alguma coisa e quando vê você já falou, por isso que a gente tem que pedir perdão todos os dias nas nossas orações. Está pedindo perdão, porque a gente é falho. Né? Às vezes você nem percebeu que você falou uma mentira. Né? Ou contou uma meia-verdade. Por isso que a gente tem que estar pedindo ao Pai perdão todo dia dos nossos pecados. Nós somos humanos, todo dia a gente peca, todo dia a gente erra. Nós somos imperfeitos. O bem que a gente quer fazer, a gente não faz, mas o mal que a gente não quer, a gente faz com perfeição às vezes. E não é fácil. Né? Então, nessa linha de conduta, você falar para mim, olha, você tem que contar uma mentira, eu vou falar. Sim, sim, não, não.
E, né, eu vou por esse lado aí, entendeu? Então não exige de mim, você vai ter que contar uma mentira. Então não vou nem abrir a boca, vou ficar quieta. Porque, né, porque a gente sabe quando a gente está no caminho certo. Então vai mentir por quê? E a gente vai negar a Yau e Yalcha, a gente estaria, né, negando ele. Mas que somos humanos, somos falhos o tempo todo, a gente pede perdão todos os dias, né? Mas a gente vai até a gente chegar à altura do varão perfeito. Todo dia. Vai ter um momento que, de repente, acabou. Você não vai errar mais porque você já foi recolhida. E é só ele mesmo que sabe, o nosso Pai. No tempo certo, no momento certo, né? Seremos acolhidos por ele. E é o que a gente tem, né, aqui no nosso coração, é essa esperança que não se apaga, essa chama dentro de nós. A chama de Yau e Yalcha. Louvado seja ela nas nossas vidas. Aleluia. É o maior medo de quem está na carne, né? É morrer, né? E tava pensando nisso hoje, essa semana, né? A dádiva maior que Al promete através de Alcha é a vida eterna, né? Então, nós que cremos, né, em Al e Alcha, nós sabemos que estando vivo, estando morto, estamos em Alcha, né? E se estamos em Alcha, cremos na promessa da ressurreição. Então, essa vida mundana para nós aqui não tem serventia, né? A não ser ter que viver mesmo, pagar as contas, enfim, trabalhar, né? Louvado seja Al. Meus irmãos, temos aqui 4 minutinhos, mas se tiver mais algum irmão para fazer uma pergunta para a irmã Ilza, eu abro esse. Deixa eu só concluir aqui. Sobre essa questão da gente estar falando assim, o pastor Cláudio Duarte, aqui no Rio de Janeiro, ele é muito conhecido. Então, ele tem uma palavra assim, pastor, posso tomar cerveja? Ele pode. Posso trair? Ele fala, pode. Posso fazer isso? Pode. Você só não pode ir para o céu. Não, você tem que fazer as coisas certas para poder ganhar o céu. Você pode fazer tudo. Ele fala, pode trair, pode tomar cerveja, pode fazer qualquer coisa. Só não pode ir para o céu. Porque só tem 2 caminhos. Mais alguma pergunta, meus irmãos? Está quase acabando. Pergunta, não, mas eu tenho uma queixa, irmão Breno, uma queixa contra essa criatura aí, que uma certa vez ela queria me dar uma incumbência, que aí eu preferi ouvir o marido dela do que ela, né? Ela falou assim, você vai estar, como é que foi que você falou? Incumbida de fazer completa. Fechado o microfone, irmã Ilza. Fala, irmão. Fechado seu microfone, pode falar. E então, a irmã Mércia, né? Eu falei para ela, irmã Mércia, quando eu me for, a senhora vai lá fazer o meu funeral. Fazer lá um culto, né, do corpo presente. Ela foi, mas já está incumbida. Eu acho que eu vou primeiro. Aí eu falei para ela, aí o esposo dela falou assim, para com isso, tá vendo que isso não tem lógica você falar isso? Eu falei, isso mesmo, eu tô com ele. Eu não aceito essa fala da irmã, não. Eu prefiro a do irmão Carlos. E aí, né? Louvado seja por tua vida, irmão. A irmã Eusa Anacleto é uma bênção na nossa vida, na vida, né, da irmã Helena, da família, né? E do netinho Nicolas, né, que está aí essa idade aí, crescendo aí na graça e no conhecimento. Daqui a pouco ele vai estar também com Yau Yau. Bom, esse é meu esposo, Carlos. Mas e a irmã Carlos? Oi, irmã, tudo bem? Bom, Irmã Mércia? vou marcar outro Esse é partido irmão de pão aqui, hein? Tá, vamos fazer sim, irmã Mércia, um partido do pão. Vai ser uma bênção. Sempre é. Louvado seja Yau. Aleluia. Minha irmã Ilza, se a irmã quiser fazer uma breve oração para a gente estar finalizando, a irmã fica à vontade, tá bom?
Eu vou cantar o primeiro louvor que eu cantei na Filadélfia. E vou fazer uma breve oração, porque já deve estar na hora da outra live, né? Louvado seja o Aleluia. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado em Alcha. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Alcha. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos um corpo, assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Alcha. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Alcha. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos um corpo, assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Alcha. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão. Oial, oial, oialcha, oialcha. Louvado, engrandecido, Pai, teu santo e maravilhoso nome, Pai, em cuja presença, Pai, estamos aqui, Pai, para falar do teu amor, Pai, das coisas maravilhosas que tu tem feito em nossas vidas, Pai, porque tu nos escolheste, Pai, antes da fundação do mundo, como estávamos falando aqui neste louvor, Pai. Eu te agradeço pela vida dos meus irmãos, Pai. Eles são amados da nossa alma, Pai. Eles estão pertinho dos nossos corações todos os dias, Pai. Porque eu sei, Pai, que Tu me ama, que Tu ama meus irmãos, Pai. Tem nos guardado, tem nos protegido. E eu te agradeço, Pai, por cada irmão, Pai, aqui da Filadélfia. Pai, aqui a gente pede socorro, Pai. O socorro vem através dos nossos irmãos clamando a Ti, Pai. E Tu estende as Tuas mãos poderosa dos altos céus sobre a nossa vida, nos ajudando em situações, Pai, adversas, Pai. Tu tem nos sustentado, tem sustentado a nossa fé, Pai. Satanás não brinca de ser Satanás, Pai. Ele, Pai, ele quando levanta é para cair, Pai. Porque Tu nos ama, Pai, que Tu nos escolheste, Pai, quando nós éramos ainda uma substância informe, Pai. Te damos glória, Pai, todo o tempo da nossa vida, Pai, porque Tu tem feito coisas tremendas demais nas nossas vidas. Pai, só de saber que eu estou aqui, Pai, para contribuir para a edificação do corpo do Machia, Pai, com meu testemunho de fé. Quando eu conheci Teu verdadeiro nome, Teu nome do Teu filho, Pai, foi tremendo, Pai. Eu agradeço pela vida da Helena, Pai, porque ela me deu aquele vídeo naquele dia, Pai. E começou um trabalho dentro do meu coração e na minha mente, Pai, que me fez buscar, Pai, o conhecimento para entender e compreender, Pai, as Tuas verdades, Pai,
que eu tinha acabado de receber, Pai. Foi maravilhoso, Pai. Pai, foi maravilhoso quando tu revelaste para mim, tiraste, Pai, todas as dúvidas do meu coração, Paizinho. Eu te agradeço, Pai. Ainda que somos pequenos, somos errantes, pecadores, Pai, carentes e dependentes da tua benevolência, Pai. Tu nos escuta, Pai, responde, Pai, para nós as nossas dúvidas, Pai, o nosso temor, Pai. Eu te agradeço, Pai, em tudo que tu tens feito, Pai. Te agradeço pela vida de todos os meus irmãos. Visita aqueles que estão enfermos, Pai. Toma nas tuas mãos, Pai, diante de ti, Pai. Coloco todos que estão precisando, Pai, do refrigério na alma, Pai. Pai, te entrego os Zialdim nos quatro cantos desta terra. Te entrego, Pai, o teu povo de Israel, Pai, a menina dos teus olhos, Pai. Te entrego a minha família, a minha parentela, entrego os meus irmãos que estão nas lives, os que já estiveram, os que vão entrar ainda, Pai. Abençoa a parentela, abençoa a família, Pai, vai de encontro à necessidade de cada um. Pai. Fica conosco, Pai, em nome do teu Filho amado, que vive e reina para todos sempre. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, queridos irmãos. Meus irmãos, vocês são preciosos para mim. Vocês não têm noção. Eu amo vocês no amor de Alça Filho. Louvado, engrandecido e ao dos exércitos nossas vidas, Pai. Te agradeço em tudo e por tudo, Pai, para todos sempre. E Alcha vive, e Alcha vive, e Alcha vive em muitos corações. Aleluia, e Alcha vive. Aleluia, louvado seja Yahweh. Não esqueça de você, não, minha irmã. Louvado seja Yahweh. Aleluia. Vocês são preciosos para mim, queridos irmãos, o tempo todo. Louvado seja Yahweh, meu irmão. Louvado seja Louvado Yahweh. seja. Agradecemos, minha irmã Ilza, pelo seu tempo, né? Por estar testemunhando Yalcha, por estar trazendo a sua história de vida, né? A transformação que Yalcha fez na tua vida e está fazendo, né? Em todos nós também e vai continuar até o dia do Mashiach. Em nome de Yalcha, meus irmãos, quem aí gostou do testemunho da irmã Elza, se edificou, glorifica aí ao dos exércitos aí, meu irmão, abre o microfone e fala. Aleluia, louvado seja Aleluia. Abençoe sua família. Aleluia, irmã. Aleluia, irmão. Aleluia, irmã. Louvado seja Yahweh. Yahweh. Aleluia. Louvado seja o grande mestre. Fugiu o nome agora aqui. Adorador. Yahweh. Meu irmão Gilson. Aleluia, irmão Alberto. Que Yahweh abençoe a nova live que vai dar início. Aleluia. Que seja. Glória. Louvado seja Yahweh.